Você já se sentiu completamente perdido? Como se o chão tivesse desaparecido sob os seus pés, no exato momento em que você mais precisava de segurança? Imagine ser expulsa de sua própria casa, com um bebê recém-nascido nos braços, pelo homem que jurou te amar e proteger. Esta não é apenas uma história de traição e dor. É um relato sobre a incrível força que uma mãe encontra na escuridão, sobre a inesperada bondade de estranhos e sobre como o destino, às vezes, tem uma maneira surpreendente e implacável de fazer justiça. Prepare-se, porque a jornada que vamos percorrer juntos é intensa, cheia de emoções e reviravoltas que você não vai esperar. Meu nome é Clara. Há pouco mais de um ano, eu era apenas uma recém-formada em pedagogia, cheia de sonhos para ensinar crianças. Foi quando conheci Ricardo. Ele era mais velho, charmoso, seguro de si. Um verdadeiro príncipe encantado que me salvou de uma situação perigosa em uma noite escura em São Paulo. Ele me protegeu de assaltantes e, a partir daquele dia, me conquistou com seu jeito protetor. Minha avó Helena, a única família que me restou depois que perdi meus pais, sempre desconfiou. Ela dizia: "Cuidado, minha filha. Homens que precisam de plateia para seus atos de heroísmo, muitas vezes, guardam um monstro na sombra." Eu não dei ouvidos. Quando descobri a gravidez inesperada, Ricardo propôs casamento. Não houve festa, apenas um rápido registro no cartório. Seus pais nunca me aprovaram. Eu era órfã, sem nome e sem dinheiro, uma péssima escolha para o único filho deles. Mas eu acreditava no nosso amor, na família que estávamos construindo. Mal sabia eu que as palavras da minha avó ecoariam como uma terrível profecia. O cheiro de hospital ainda impregnava minhas roupas. O ar-condicionado do carro de Ricardo soprava um ar gelado, em forte contraste com o calor que eu sentia ao segurar o pequeno pacote em meus braços. Sofia, minha filha, dormia serenamente, enrolada na manta de renda que minha avó Helena havia feito antes de partir. Ricardo dirigia em silêncio, um silêncio pesado, denso. Seus nós dos dedos estavam brancos no volante. A paisagem de concreto de São Paulo passava borrada pela janela. "Ela não se parece comigo", ele disse de repente, a voz cortante como vidro quebrado. Eu olhei para ele confusa. "Ricardo, ela é recém-nascida. Eles mudam a todo momento", respondi, tentando manter a voz suave. Ele não olhou para mim. Seus olhos estavam fixos na avenida congestionada à frente. "Minha mãe disse que o cabelo dela é claro demais. Ninguém na nossa família tem cabelo assim." O gelo em sua voz me fez estremecer. Aquela não era a conversa de um pai feliz voltando para casa com sua nova família. Era o início de uma tempestade que eu não tinha como prever. Sofia começou a resmungar. Um choro baixo que logo se transformou em um lamento agudo de fome. Era o instinto, a necessidade mais pura. Tentei ajeitá-la em meus braços, buscando uma posição para acalmá-la. "Dá um jeito nisso, Clara." Ricardo rosnou, aumentando o volume do rádio para abafar o choro da própria filha. "Esse barulho está me enlouquecendo. Não consigo dirigir assim." Fiquei paralisada. Era a primeira vez que ele falava comigo daquele jeito, com tanto desprezo. "Ela está com fome, querido. Assim que chegarmos em casa, eu a amamento. Tenha um pouco de paciência, por favor." "Paciência?" Ele riu, um som seco, sem humor. "Eu não tenho que ter paciência com isso. Ou você cala a boca dela, ou vocês duas descem aqui mesmo e vão a pé." Eu pensei que era uma piada de mau gosto, um exagero pelo estresse do dia. Mas ao olhar para o seu rosto, para a mandíbula travada e a veia pulsando em sua testa, entendi que ele estava falando sério. O homem que eu amava havia desaparecido, e em seu lugar estava um estranho frio e cruel. Eu não sabia o que fazer. O choro de Sofia era um reflexo da minha própria angústia. Comecei a balançá-la suavemente, sussurrando palavras de ninar,
tentando transmitir uma calma que eu mesma não sentia. Ricardo, por favor, o que está acontecendo? Bebês choram, é normal. Ela é nossa filha. Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Ele virou o rosto para mim, e seus olhos estavam vazios de qualquer afeto. Primeiro, não me diga o que é normal. Segundo, o nome dela não vai ser Sofia. Minha mãe quer que seja Marta. E amanhã mesmo eu vou ao cartório registrar como Marta. E terceiro, ele fez uma pausa dramática, saboreando cada palavra. Eu não tenho tanta certeza de que ela é nossa filha. Você engravidou rápido demais, não acha? Não foi preciso muito esforço para te levar para a cama. Cada palavra era uma facada. O ar me faltou. Como ele podia pensar aquilo? Como podia duvidar de mim, de nós? O carro parou bruscamente no semáforo, e o silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo choro desesperado da minha filha e pelas batidas descompassadas do meu coração. Naquela noite, a casa, que deveria ser nosso ninho, transformou-se em um campo de batalha. Preparei um jantar simples, exausta pelo parto e pela tensão do dia. Ricardo olhou para o prato com nojo. "É isso que você chama de comida?" Ele perguntou, e antes que eu pudesse responder, ele arremessou o prato contra a parede da cozinha. A porcelana se estilhaçou, espalhando arroz e feijão pelo chão branco. O som agudo fez Sofia, que dormia no carrinho, acordar em um choro assustado. Ricardo saiu da cozinha batendo a porta com uma força que fez um quadro cair da parede. Fiquei ali, parada, no meio da bagunça, tremendo, sem entender a transformação. Nos dias que passei na maternidade, ele parecia normal, distante, mas normal. Agora, parecia possuído por uma raiva que eu nunca tinha visto. Tudo o que eu fazia era motivo para críticas, para gritos. As roupas lavadas, o choro da bebê, minha própria existência parecia irritá-lo profundamente. Uma semana se passou naquele inferno. Eu andava na ponta dos pés, tentando ser invisível. Mas a presença de Sofia e suas necessidades de recém-nascida eram um gatilho constante para a fúria de Ricardo. Após mais um jantar que voou pela cozinha, decidi que não podia mais viver assim. Precisava de respostas. Esperei que ele se acalmasse e o encontrei na sala, olhando fixamente para a televisão desligada. "Ricardo, precisamos conversar. O que aconteceu com você? Eu acabei de ter nossa filha. Estou me recuperando. Não exijo tratamento especial, mas seu comportamento está passando de todos os limites. Por favor, me explique." Ele se virou lentamente, e um sorriso cruel brincou em seus lábios. Parecia que ele estava esperando por aquele momento. "Você quer saber? Você realmente quer saber o que aconteceu?" Ele disse, levantando-se e vindo em minha direção. Seus passos eram lentos, predatórios. Eu recuei instintivamente, sentindo um medo primitivo que nunca havia sentido antes. Ele foi rápido demais. Agarrou meu cabelo com força, puxando minha cabeça para trás. A dor foi aguda, cegante. "Você não quer contar a verdade primeiro?" Ele sibilou perto do meu rosto, o hálito com cheiro de álcool. "Eu te tirei da sarjeta, e você me agradece assim? Colocando um filho de outro dentro da minha casa?" Ele me sacudiu com violência. "Você acha que eu sou idiota? Acha que pode me enganar?" Eu mal conseguia respirar, a dor e o choque me paralisando. "Do que você está falando, Ricardo? Que outro? Você me salvou de assaltantes. Nós nos apaixonamos. Sofia é sua filha." Eu gritei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. "Eu não posso ter filhos, sua mentirosa." Ele urrou. "Minha ex-mulher tentou por anos e nunca conseguiu. Aí aparece você, e em 4 meses, um teste positivo? Para me dar o golpe do baú, não é?" Ele me empurrou com toda a força contra a parede. Minha cabeça bateu com um som oco. A sala girou, e tudo começou a escurecer. A última coisa que ouvi foi seu grito de raiva e o choro distante de Sofia. "Se não acredita em mim,
Vamos fazer um teste de DNA. Consegui dizer, com a mão na cabeça, sentindo um líquido quente e pegajoso escorrer por meus dedos. Eu já fiz, ele gritou, o rosto vermelho de fúria. Meus pais fizeram, para ser mais exato. E sabe qual foi o resultado? 0% de chance de eu ser o pai. 0. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Não podia ser verdade. Era impossível. Como? Quando? Eles nunca pegaram a Sofia no colo. Só a viram de longe na saída da maternidade. Que material eles usaram? Eu questionei, a mente tentando encontrar lógica no meio do caos. Ele hesitou por um segundo, pego de surpresa pela minha pergunta. Uma amiga da minha mãe trabalha na maternidade. Ela disse que a criança não se parecia em nada comigo. Foi ela quem pegou uma mecha de cabelo e entregou para minha mãe. A amiga da mãe dele. A mãe da mulher com quem ele namorou antes de mim. A mulher que ele dizia ter dispensado. Tudo começou a fazer sentido. Um quebra-cabeça doentio e cruel, montado para me destruir. Aquela que te deu um fora. As palavras escaparam da minha boca antes que eu pudesse contê-las. Foi um erro. A calma que ele parecia ter recuperado por um instante se desfez. Seus olhos se encheram de ódio novamente. Ele avançou, uma mão em meu pescoço, a outra se fechando em um punho. O golpe atingiu meu rosto com uma força brutal. A luz da sala explodiu em pontos brancos, e depois tudo ficou preto. Desmaiei, caindo no chão como uma boneca de pano. Acordei algum tempo depois, com o som da porta da frente batendo. Ricardo tinha saído. O silêncio na casa era aterrorizante, quebrado apenas pelo choro incessante de Sofia no quarto ao lado. Eu estava sozinha, ferida, com uma bebê que dependia de mim, em uma casa que de repente se tornara um território inimigo. Tentei me levantar, mas o mundo girava violentamente. Meu rosto latejava, e o sangue seco na minha cabeça repuxava a pele. Ele voltou tarde da noite. Eu ainda estava no chão, fraca demais para me mover. O cheiro de perfume feminino e cigarro pairava sobre ele. Sem dizer uma palavra, ele me agarrou pelo braço e me arrastou para o banheiro. Abriu o chuveiro e jogou a água fria em meu rosto. O choque me fez engasgar e voltar a mim completamente. A dor era insuportável. Ele me arrastou de volta para a sala e me jogou no sofá. Você tem meia hora para pegar suas coisas e as coisas desse seu bastardo e sumir da minha casa. Se ousar registrar essa criança no meu nome, eu juro que acabo com vocês duas. Não quero uma mulher vagabunda e nem um fardo de pensão alimentícia para o resto da vida. Sua voz era fria, calculada. O ódio havia se transformado em um desprezo gelado. Mas eu não tenho para onde ir. Sussurrei, a garganta seca. Não tenho dinheiro. O mundo parecia estar desmoronando, e eu não sabia como parar a avalanche. Isso não é mais problema meu, ele disse, acendendo um cigarro e soltando a fumaça na minha direção. Considere uma ótima oportunidade para começar do zero. Ele sorriu, deliciando-se com a minha humilhação. Foi então que as palavras da minha avó Helena voltaram com força. Ele não é um homem confiável, Clara. Com a dor de cabeça me cegando, arrastei-me até o quarto. Peguei uma mala e comecei a jogar dentro o essencial. Roupas para mim e para Sofia, a mamadeira e a lata de fórmula que eu havia comprado por precaução. Graças a Deus por isso. O estresse e o medo provavelmente secariam meu leite. Com cuidado para não fazer barulho, peguei também a pequena caixa de veludo onde guardava as joias da minha mãe e da minha avó. A única coisa de valor que eu possuía. Era a minha única esperança de sobrevivência. Vesti Sofia, que finalmente havia adormecido de exaustão, e tentei amamentá-la. Para meu alívio, o leite desceu. Uma preocupação a menos, minha filha, sussurrei, beijando sua testa. Coloquei um boné para esconder o estrago em meu rosto e saí pela porta, sem olhar para trás. As luzes de São Paulo,
que antes me pareciam tão cheias de promessas, agora eram testemunhas silenciosas da minha desgraça. Andei por quarteirões desertos, o peso da mala em uma mão e o peso do meu mundo desabado na outra. A dor na cabeça era lancinante. Senti minhas pernas fraquejarem. Sentei-me em um banco de praça, abraçando Sofia com força, com medo de desmaiar e deixá-la cair. A cidade dormia, indiferente ao meu sofrimento. Minha consciência começou a se esvair. A última coisa que senti foi o sereno frio da madrugada e o calor do corpo da minha filha contra o meu peito. Depois, a escuridão me engoliu. Acordei em um quarto de hospital. A luz era fraca, filtrada por uma persiana. Minha cabeça estava enfaixada e doía terrivelmente. O pânico me invadiu. Onde estava Sofia? O berço ao lado da minha cama estava vazio. Com o corpo todo dolorido, me levantei, apoiando-me nas paredes. O corredor do hospital estava silencioso e quase deserto. A poucos metros, uma enfermeira cochilava em seu posto, a cabeça apoiada sobre um prontuário. Moça, com licença, minha voz saiu rouca. Onde está a minha filha? A mulher deu um pulo, assustada. Minha senhora, você não pode se levantar. Tem um traumatismo craniano sério, não pode fazer esforço. Ela veio em minha direção, me amparando. Cadê a minha bebê? Insisti, o desespero crescendo. Ela está bem. Está na ala pediátrica. Um médico a examinou assim que vocês chegaram. Ela está ótima, não se preocupe. Agora, a senhora precisa voltar para a cama e cuidar da sua saúde. O que aconteceu? Foi assaltada? Eu caí, menti, a vergonha me impedindo de contar a verdade. A enfermeira me olhou com olhos experientes. Caiu, em cima de um punho fechado, imagino. Ela murmurou, mais para si mesma. Ela me ajudou a deitar, e voltou minutos depois com uma bomba de extrair leite. Seu peito está empedrado. Precisamos aliviar isso. Na manhã seguinte, me permitiram visitar Sofia. Ela estava em um bercinho de acrílico, ao lado de outros 4. Em um deles, um menininho lindo, de cabelos escuros e encaracolados, dormia profundamente. Ao lado dele, uma mamadeira estava escorada em um rolo de fraldas, mas o bico estava longe de sua boca. Ele parecia faminto. O instinto falou mais alto. Enquanto Sofia dormia, peguei aquele bebê desconhecido no colo. Ele era um pouco mais pesado que a minha filha. Ajeitei a mamadeira em sua boca e ele começou a sugar com uma voracidade que partiu meu coração. Em minutos, a mamadeira estava vazia e ele adormeceu, satisfeito e seguro em meus braços. Fiquei ali, ninando um filho que não era meu, imaginando por que o deixaram sozinho daquela forma. Ele poderia ter se engasgado. Solte essa criança agora mesmo. Uma voz ríspida ecoou pela sala. O grito acordou Sofia, que começou a chorar. O menino em meus braços, no entanto, nem se moveu, como se já estivesse acostumado com o barulho e a hostilidade do mundo. Não precisa gritar. Você assustou minha filha. Respondi para a nova enfermeira que entrara no berçário. É a senhora que chegou de madrugada, agredida? Eu caí. Repeti. A mentira já automática. E sim, essa é minha filha. O que há de errado com este menino? Por que não posso segurá-lo? Ele estava com fome e a mamadeira estava mal posicionada. A enfermeira suspirou, o rosto suavizando um pouco. Sua filha não quis pegar a mamadeira. É geniosa. E esse menino, ele foi abandonado. É um bebê rejeitado. Não o acostume com colo. A palavra rejeitado flutuou no ar, pesada e cruel. Abandonado? Como assim? Pensei que ficassem no hospital até irem para um abrigo. A mãe o deixou em um banco na rodoviária. A polícia o trouxe para nós. Logo ele será encaminhado para um abrigo de menores. Ele é um bom menino, não chora, não dá trabalho, diferente da sua, que é bem barulhenta. A frieza com que ela falava me gelou a alma. Como uma mãe podia fazer isso? Rejeitar o próprio filho?
Meu coração se apertou por aquele anjinho. Eu, que faria qualquer coisa por minha filha, não conseguia conceber tal ato. Lembrei de uma mulher que estava no mesmo quarto que eu na maternidade. Ela tentou engravidar por anos, e quando finalmente conseguiu, perdeu o bebê no final da gestação. A dor em seus olhos era algo que eu jamais esqueceria. E ali, um bebê lindo, saudável, perfeito, havia sido descartado pela pessoa que mais deveria amá-lo. Muitas mães fazem isso, continuou a enfermeira, como se lesse meus pensamentos. Pelo menos essa o deixou vivo e em um lugar público. Pior são as que... Ela parou ao ver a palidez em meu rosto. A senhora está bem? Quer que eu a leve de volta para o seu quarto? Posso ficar com a minha filha aqui no quarto? Perguntei, desesperada para não me separar dela. Não. A senhora tem uma lesão grave. Não pode cuidar dela. Venha nos horários de amamentação. Bah, olhei para o menino dormindo tão vulnerável. E o que vai acontecer com ele? Meu peito doía, e não era só pelo leite acumulado. Era uma dor pela injustiça do mundo. No dia seguinte, dividi o quarto com uma nova paciente, Mariana, uma garota da minha idade, com suspeita de apendicite. Ela era falante, divertida, e sua energia contagiante me tirou um pouco da escuridão. Em poucas horas, já éramos amigas. Era mais fácil se abrir com uma estranha. Contei a ela minha história, omitindo os detalhes mais violentos, mas ela era perspicaz. E foi assim que seu rosto ficou desse jeito, não é? Foi ele. Ela concluiu, a raiva em sua voz. Confirmei com um aceno de cabeça. Ele diz que a Sofia não é filha dele, que os pais fizeram um teste de DNA e deu negativo. Mas eu sei que é mentira. Ela é a cara dele. E você já deu um nome para ela? Eu queria Sofia, em homenagem à minha avó. Mas ele ameaçou não registrá-la se eu o fizesse. Agora, não sei o que fazer. Meu marido, o Lucas, é advogado, disse Mariana, com os olhos brilhando. Ele pode te ajudar. Você precisa de documentos, Clara. Precisa registrar sua filha. Sem uma certidão de nascimento, ela legalmente não existe. A ideia de enfrentar a burocracia, e principalmente o risco de Ricardo descobrir, me apavorava. Mas Mariana e Lucas foram insistentes. Lucas me explicou que, como ainda éramos casados, a lei me amparava. Eu deveria registrar a menina com o sobrenome de Ricardo e no endereço dele. Era arriscado, mas era meu direito, e mais importante, o direito da minha filha. Com uma autorização do médico, saí do hospital por um dia. Lucas me acompanhou em cada passo. Em poucas horas, eu tinha em mãos a certidão de nascimento de Sofia Helena, minha filha, legalmente reconhecida. Além disso, Lucas me ajudou a dar entrada nos papéis para receber o auxílio maternidade. Pela primeira vez em muitos dias, senti um fio de esperança. Com a ajuda daquele casal que eu mal conhecia, consegui não apenas os documentos, mas também um pequeno suporte financeiro. Era o suficiente para recomeçar. Eu não podia ficar em São Paulo. O medo de Ricardo me encontrar era paralisante. A única solução era voltar para o meu único refúgio, a casa da vovó Helena, na pequena cidade do interior. A semana no hospital passou voando. Minha recuperação foi rápida, e o hematoma em meu rosto começou a ceder, transformando-se em um mosaico de cores amareladas e esverdeadas. Mariana recebeu alta antes de mim, mas trocamos telefones e prometemos manter contato. No dia da minha alta, meu coração estava dividido. Eu estava feliz por finalmente poder ficar com Sofia em tempo integral, mas uma parte de mim ficaria para sempre naquele berçário, com o menino de olhos tristes que eu havia alimentado e ninado. Despedi-me dele com um beijo na testa, desejando que ele encontrasse uma família que o amasse como ele merecia. Do hospital, fui direto para a rodoviária. A viagem de ônibus foi longa e cansativa. Sofia dormiu a maior parte do tempo, mas a cada balanço do veículo, eu sentia uma pontada na cabeça.
Uma senhora sentada ao meu lado, vendo meu estado, se ofereceu para segurar Sofia enquanto eu descansava. A gentileza dela me emocionou. O mundo não era feito apenas de Ricardos. Havia bondade. Eu só precisava reaprender a enxergar. Quando o ônibus parou no ponto final da pequena cidade, um cheiro de terra molhada e mato invadiu minhas narinas. O ar era puro, diferente do ar pesado e poluído de São Paulo. A casa da minha avó ficava a uma curta caminhada. O jardim, antes impecavelmente cuidado, estava tomado pelo mato alto. Mas a casa continuava ali, pequena e acolhedora, com suas janelas azuis e a promessa de segurança. Olá, vovó. Eu voltei. Sussurrei para o retrato dela que ficava na sala de estar. Você estava certa sobre tudo, mas não vai brigar comigo, não é? Viemos para ficar. A casa parecia me abraçar. O cheiro de lavanda e bolos de fubá ainda pairava no ar. Contrariando meus medos, as lembranças da minha avó não me traziam tristeza, mas sim uma força imensa. Eu estava em casa. Eu e minha filha tínhamos um lar. Desci até a adega e encontrei as prateleiras abarrotadas de compotas, geleias e conservas. Vovó Helena havia deixado um tesouro para nós. Tínhamos comida para meses. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz, com Sofia aninhada em meus braços. 2 dias se passaram em uma rotina de limpeza e organização. O trabalho físico era um bálsamo para a minha mente conturbada. O tempo estava quente e ensolarado. Então, eu deixava Sofia em seu Moisés no jardim, debaixo da sombra de uma grande mangueira, enquanto eu limpava a casa. Eu estava lavando o chão da cozinha quando ouvi o rangido do portão. Estava tão concentrada que não percebi os passos se aproximando. Mas o que temos aqui? Sozinha pequena? Uma voz masculina e grave soou do jardim. Meu coração gelou. Corri para fora e vi um homem alto, de ombros largos, segurando minha filha nos braços. Ele a ninava com uma delicadeza que contrastava com seu tamanho. Quem é você? Coloque minha filha no chão agora mesmo. Gritei, o pânico tomando conta de mim. Ele se virou, e seus olhos se arregalaram ao ver meu rosto machucado. Colocá-la onde? Na grama com todas essas abelhas em volta? E quem é você para invadir uma casa que não é sua? Ele retrucou, entrando na casa e colocando Sofia com cuidado sobre a cama. Ele me encarava, esperando uma resposta. Seus olhos eram de um castanho profundo e transmitiam uma preocupação genuína, apesar do tom acusador. Esta casa é minha. Era da minha avó, Helena. Eu sou a neta dela, Clara. E você, quem é? Respondi, a voz ainda trêmula. Minha mãe é a Lúcia, a vizinha. Ela me pediu para verificar a casa. Achou que alguém tinha invadido. Dona Lúcia, a melhor amiga da minha avó. Ah, eu não sabia que ela tinha um filho. Eu cresci com meu pai, não vinha muito para cá. Ele explicou, seu olhar fixo na mancha roxa em meu rosto. Senti-me envergonhada e tentei cobrir a marca com o cabelo. Seu marido fez isso? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. A pergunta direta me pegou de surpresa. Não. Eu caí da escada. Falta de sono, cuidar de um bebê, você sabe. Eu gaguejei, a mentira soando patética até para mim. Ele balançou a cabeça, um leve sorriso cético nos lábios. Clara, eu sou médico. Ortopedista. Esse hematoma é o resultado de um soco, e aconteceu há uns 10, 11 dias. 11. Corrigiu, sem pensar. A precisão dele me desarmou. Sentei-me em uma cadeira, sentindo-me subitamente exausta. Eu não quero falar sobre isso, e peço que não comente com ninguém, especialmente com a dona Lúcia. Eu não quero preocupá-la. Ele me olhou por um longo tempo, e eu pude ver a compaixão em seus olhos. Tudo bem, eu entendo. Vou dizer à minha mãe que você caiu e está com vergonha de aparecer. Isso deve nos dar alguns dias de paz, antes que ela venha com alguma pomada milagrosa,
Ele se virou para sair. Obrigada, eu disse aliviada. Naquele momento, Sofia acordou, um choro alto exigindo atenção. Acho que alguém está com fome, ele disse sorrindo. Ela nos desmascarou. Agora terei que mentir, e eu odeio mentir. Mas vamos conseguir, não é, meu amor? Falei para a minha filha, pegando-a no colo. A presença daquele homem, um completo estranho de alguma forma, me trouxe uma sensação de segurança que eu não sentia há muito tempo. Na manhã seguinte, ouvi batidas na porta. Era ele de novo. Mateus. Olá de novo, disse, carregando 2 sacolas enormes de supermercado. O que é tudo isso? Você assaltou o mercado da cidade? É a ajuda humanitária da sua mãe. Ele brincou. Eu pedi para você dizer que estava tudo bem. E eu disse, mas ela insistiu em mandar uma canja de galinha e uma sopa de fubá. Disse que é bom para dar leite. Ele colocou as sacolas no chão. O resto não é dela, é meu. Para a Sofia. Fiquei olhando para as sacolas, sem saber o que dizer. Olha, você chegou aqui com um bebê, depois de passar por um trauma, provavelmente só com uma mala. Bebês e mães que amamentam precisam de muita coisa. Fraldas, pomadas, lenços. Eu não me lembrava de tudo, mas o vendedor da farmácia me ajudou. Sua sinceridade me tocou. Eu não posso aceitar. Pode e vai, ele disse, a voz firme. Se o seu orgulho não permitir, eu chamo a polícia e o conselho tutelar. Estou preocupado com a criança, não com o seu egoísmo. As palavras foram duras, mas ditas com uma preocupação tão genuína que eu não consegui sentir raiva. Apenas uma gratidão avassaladora. Depois da explosão inicial, o clima ficou mais leve. Enquanto eu desfazia as compras, encontrando de tudo, desde fraldas e roupinhas até cremes para mim, Mateus preparou um café. Ele me contou, com uma tristeza palpável, sobre sua própria história. Ele havia perdido a esposa e o filho recém-nascido 8 anos antes, por complicações no parto e erro médico. A dor em sua voz era tão profunda que meu próprio sofrimento pareceu diminuir. Ele entendia a perda, a injustiça. É por isso que a Sofia, ela me lembra dele, confessou. Eu sei que não devo, mas sinto uma necessidade de protegê-la. Naquele dia, uma conexão se formou entre nós, nascida da dor compartilhada e da esperança que uma nova vida trazia. Ele não era um príncipe encantado me salvando de assaltantes. Ele era um homem real, com feridas reais, oferecendo ajuda sem pedir nada em troca. E pela primeira vez, eu senti que talvez pudesse confiar em alguém novamente. Os dias se transformaram em semanas. Mateus se tornou uma presença constante e bem-vinda em nossa vida. Ele sempre aparecia com uma desculpa, um brinquedo para Sofia, um conselho médico ou simplesmente para um café. Aos poucos, a barreira que eu havia construído ao redor do meu coração começou a ruir. Eu via o jeito como ele olhava para Sofia, com um amor e um carinho que iam além da simples amizade. Ele a segurava com uma naturalidade de quem nasceu para ser pai. Um dia, enquanto conversávamos no alpendre, um carro parou em frente à minha casa. Meu coração disparou. Eram Mariana e Lucas. Eles haviam dirigido a noite toda. A alegria de revê-los foi rapidamente substituída pelo choque. Lucas trazia notícias de São Paulo. Notícias que mudariam tudo. Clara, você precisa se sentar, ele disse, o rosto sério. É sobre o Ricardo. Houve um incêndio no apartamento. Ele não sobreviveu. O mundo parou de girar. Ricardo estava morto. A notícia me deixou entorpecida. Ele me machucou, me humilhou, mas eu nunca desejei sua morte. Lucas explicou que, aparentemente, Ricardo havia adormecido com um cigarro aceso depois de beber muito. Uma vizinha confirmou que eu havia saído horas antes do incêndio, o que me livrou de qualquer suspeita. Na verdade, os pais dele estavam tentando me acusar. Eles queriam tudo: o apartamento, o carro, a herança, e para isso,
Precisavam me tirar da jogada. O mais chocante foi descobrir que Lucas era o tabelião cuidando do inventário. Quando os pais de Ricardo apareceram em seu escritório, sem mencionar a existência de uma esposa ou filha, ele entendeu tudo. Eles sabem que a Sofia foi registrada no nome dele, Lucas me contou. E estão furiosos. Mas não se preocupe, eles não podem fazer nada. Legalmente, a herdeira de tudo é a Sofia. Eu não quero nada deles, Lucas. Nada. Só quero paz. Não é sobre você, Clara. É sobre o futuro da sua filha. Você não pode abrir mão dos direitos dela. A batalha que eu tanto temia estava apenas começando. Os meses seguintes foram um turbilhão. Com a ajuda de Lucas, consegui garantir os direitos de Sofia. Recusei a minha parte, mas a dela era inegociável. Os pais de Ricardo, confrontados por Lucas com a verdade sobre o falso teste de DNA e a ameaça de um processo contra o hospital, recuaram. Eles venderam tudo e desapareceram, sem nunca tentar conhecer a única neta. Era como se eles também tivessem morrido para nós. Durante todo esse tempo, Mateus esteve ao meu lado. Ele me acompanhou em cada passo, me deu força quando eu pensei em desistir. Nossa amizade se aprofundou e se transformou em algo mais. Um sentimento calmo, seguro, que crescia a cada dia. Ao mesmo tempo, Mariana me ligou com uma novidade maravilhosa. Depois de anos de tentativas, ela estava grávida, e não de um, mas de 2 bebês. A alegria dela era contagiante. Parecia que, depois da tempestade, o sol estava finalmente brilhando para todos nós. A vida estava lentamente voltando a ter cor. Numa tarde de primavera, enquanto passeávamos com Sofia perto do riacho, Mateus parou. Ele segurou minhas mãos e olhou nos meus olhos. Clara, eu sei que você passou por muita coisa, e eu não quero te apressar. Mas eu não consigo mais imaginar minha vida sem vocês duas. Desde que vocês chegaram, esta cidade, esta vida, tudo voltou a fazer sentido. Eu amo você, e amo a Sofia como se fosse minha filha. Meu coração batia forte. Você quer construir uma família comigo? As lágrimas que vieram foram de pura felicidade. Sim, Mateus, eu quero. Naquele momento, enquanto ele me abraçava, uma lembrança me veio à mente. O menino do hospital, o pequeno Davi. Mateus, eu disse, antes de qualquer coisa, tem algo que eu preciso fazer. Tem um menino que precisa de uma família tanto quanto nós. Contei a ele sobre o bebê abandonado, sobre como eu nunca o esqueci. Os olhos de Mateus se encheram de lágrimas. Então vamos buscá-lo, Clara. Vamos trazer nosso filho para casa. A jornada para adotar Davi foi longa e cheia de burocracia, mas com a ajuda de Lucas e a determinação de Mateus, superamos cada obstáculo. Quando finalmente entramos no abrigo para buscá-lo, ele estava maior, mas reconheci seus olhos grandes e curiosos na mesma hora. A enfermeira que cuidou de mim no hospital estava lá, como voluntária. Ela sorriu ao me ver. Eu sabia que você voltaria para ele. Seu coração é grande demais para esquecê-lo. Naquele dia, nossa família ficou completa. Tínhamos nossos quase gêmeos, como gostávamos de chamá-los, Sofia e Davi. A vida na pequena cidade era tranquila e feliz. Dona Lúcia, a mãe de Mateus, tornou-se a avó mais coruja do mundo. Mariana e Lucas nos visitavam sempre, com seus gêmeos a tiracolo. Nossas casas se enchiam de risadas de crianças. Eu, que perdi tudo, havia ganhado o mundo. Encontrei um amor verdadeiro, construí uma família linda e, o mais importante, encontrei a mim mesma. Uma mulher forte, uma mãe, capaz de transformar a maior dor em uma felicidade sem fim. A pequena casa de janelas azuis, que um dia foi meu refúgio na dor, agora era o epicentro da nossa alegria. O jardim, antes abandonado, florescia com as cores vibrantes que Mateus e eu plantamos.
O riso de Sofia e Davi correndo pela grama era a trilha sonora dos nossos dias. Ele se tornou um pai incrível, paciente e dedicado, ensinando-os a subir em árvores e a reconhecer o canto dos pássaros. Eu voltei a lecionar na pequena escola da cidade, realizando meu sonho de infância. As crianças me ensinavam tanto quanto eu a elas, especialmente sobre resiliência e a pureza de um coração que perdoa. Ricardo e seus pais se tornaram fantasmas de um passado distante, uma história que eu contaria aos meus filhos um dia, não como um conto de tristeza, mas como a prova de que até das cinzas mais escuras podem nascer as flores mais bonitas. O amor que eu sentia por Mateus era diferente do turbilhão apaixonado da juventude. Era um amor calmo, profundo, uma parceria construída sobre a verdade, o respeito e a admiração mútua. Ele não me salvou, ele caminhou ao meu lado enquanto eu me salvava. E assim, a vida me mostrou que o fim é, muitas vezes, apenas um novo começo disfarçado. Aquele homem não apenas me expulsou de casa, ele me expulsou de uma vida de mentiras, me empurrando sem saber para o meu verdadeiro destino. A vingança do destino não foi a sua morte trágica, mas a minha felicidade plena. Foi a família que construí, o amor que encontrei e a paz que conquistei. A maior lição que aprendi é que a nossa força não está em nunca cair, mas em nos levantarmos cada vez que caímos, mais fortes e mais sábios. Obrigado por me acompanhar nesta jornada tão intensa e pessoal. Se esta história tocou o seu coração de alguma forma, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais relatos como este e compartilhe sua opinião nos comentários. A sua interação é muito importante para nós. E agora, eu deixo uma pergunta para você. Você acredita que o destino tem uma maneira de colocar tudo em seu devido lugar?